empolga. Beleza, galera? Tudo certinho? Pessoal de casa também? Vamos para mais uma aula de biologia, professor Leandro e professor Marquinho. Vamos tentar, então, nesse pequeno intervalo que foi nos liberado, tentar conversar um pouquinho sobre os tópicos importantes, lembrando da prova do Enem, então, ok? Começa tu? Começo eu. Beleza. Vamos lá, então. Vamos para o nosso primeiro slide. A nossa intenção aqui é já resolver uma questão importante de um tópico fundamental dentro do grande reino animal. Você vai lembrar que existem os parasitas. Eu falo reino animal porque na nossa última aula a gente estava conversando um pouquinho sobre as principais verminoses. Mas tu sabe que ao falar de parasitismo, começa desde o grupo dos vírus até chegar no reino animal. Essa questãozinha é muito interessante porque ela vai envolver mais de um grupo dentro da classificação dos parasitas. Então vou dar uma olhadinha aqui. Uma aula de biologia, o seguinte texto é apresentado. Lagoa Azul está doente. Os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação da saúde no município. A situação era mais grave com relação a 3 doenças. Doença de Chagas, esquistossomose e ascaridíase. Aqui no caso, do enunciado da questão, ele até botou uma palavrinha para te ajudar. Do lado de ascaridíase, lombriga. Na tentativa de prevenir novos casos, foram apresentadas várias propostas. Então, primeiro, ele vai listar agora as propostas discutidas pelos vereadores. Mas primeiro, ao ler o enunciado, tenta lembrar dessas 3 importantes doenças, o agente causador, a forma de transmissão, sintomas, lembra? As ideias básicas quando aparece alguma doença, para você responder a questão bonitinho. Doença de Chagas. Calma, um de cada vez, calma. Doença de Chagas é protozoário, agente causador. Por favor, se alguém falar barbeiro, eu juro que joga pela janela. Eu já disse um monte de vezes, não vai confundir quem causa a doença com quem transmite a doença. Doença de Chagas tem que lembrar de quem? Trepanossoma. Ok? Ah, mas tem a parada do barbeiro. Tem. O barbeiro é o inseto vetor. Do ladinho, esquistossomose. Esquistossomose, o nome até ajuda. Xistossoma. Ok? Nesse parasita, o que acontece? Para poder completar o seu ciclo vital, entra um hospedeiro intermediário. Se aqui entra o barbeirinho, aqui vai entrar o quê? Um caramujo, molusco. E por último, lombrigazinho. Essa de repente é mais recente. Porque quando você pega a lombriga, você está lembrando de quem? Do grupo dos nemátodas, os nematomintos. Aqui é animal. Ok? Dentro da classificação. Marquinhos, me ajuda? Tá lá. Ó. É bastante. É bastante. Olha quantas propostas com relação a essas 3 doenças. Promover uma campanha de vacinação. Então, das 3 doenças que estavam no slide anterior, qual que de repente dá para usar vacinação? Promover uma campanha de educação da população com relação às noções básicas de higiene, incluindo a fervura de água. 3. Construir rede de saneamento básico. Opa, esse aqui é show. Saneamento básico. 4. Melhorar as condições de edificação das moradias, estimular o uso de telas nas portas e janelas e mosquiteiro de filó. Aquela telinha, certo? Botar na tela, essa telinha na porta, janela. 5. Realizar campanha de esclarecimento sobre os perigos de banho na lagoa. Banho na lagoa? Calma. Número 6. Aconselhar o uso controlado de inseticidas. Se eu lembrar que algum daqueles parasitas envolve vetor inseto. 7. Drenar e aterrar as lagoas do município. Acabar com tudo que é lagoa. Troço bem interessante. Então, 7. Vamos lá, Marquinhos, me ajuda. Primeira perguntinha. O que eu posso fazer com relação à exossomose? A situação é complexa, pois o ciclo de vida do verme que causa a doença tem vários estágios, incluindo a existência de hospedeiro intermediário, um caramujo aquático, que é contaminado pelas fezes das pessoas doentes. Analisando as medidas propostas, o combate à doença terá sucesso se for implementado. Gente, Enem, olha o enunciado com atenção. Tu viu como dá para extrair bastante informação dali? Baseado no texto, dá uma espiadinha nas propostas que estão aqui embaixo. Se ele falou que é um vermezinho, se ele falou que existe hospedeiro intermediário, é um caramujo aquático dentro da água. Certo? Vamos ver. 1 e 6. Pois envolve a eliminação do agente causador da doença e do seu hospedeiro intermediário. Não sei se tu percebeu. Obrigado, Marquinhos. Isso aí. Não sei se tu percebeu que a proposta 1, ali nas opções, aparece mais de uma vez. Promover campanha de vacinação. Aí, o que tu acha? Número 1 aparece aqui na letra A, número 1 aparece na letra B, número 1 aparece na letra D. Vacinação contra esquistossomose. Então, essa aqui que você já faz, tira fora. Se você pegar aqui, 4 e 6, pois envolve o extermínio de transmissão, blá, 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 melhora as condições de edificação da moradia e simular o uso de telas e portas. Quer dizer, o caramujo entra voando pela janela da porta, né? Pela janela, pela porta. Janela da porta, né? Ficou boa. Pela janelinha, pela porta, por causa da tela que você vai botar. Nada a ver.
Voltando aqui o setinho para baixo, então tirou a 4 e 6, vem aqui, ó, 3 e 5, peraí. Pois prevenirão a contaminação do hospedeiro intermediário pelas fezes das pessoas doentes e a contaminação de pessoas sãs por águas contaminadas. Vamos voltar um pouquinho na anterior? Está aqui, ó, 3. Construir rede de saneamento básico. Portanto, o indivíduo que está doente não vai depositar próximo ou dentro da água os ovinhos do xistossoma. 5, obrigado. Realizar campanha de esclarecimento sobre o perigo de banhos na lagoa. Lembrou? Popularmente chamadas lagoas de coceira. Dito popular, entrou e coçou é porque pegou. Certo? Então, resposta certa dessa questão, letra E. Tu viu que o enunciado ajuda bastante. Marquinha, contigo? Ah, não, ainda não. Opa, já estou esquecendo que a questão era mais complexa. Para o combate da ascaridíase, lombrigazinha, a proposta que trará o maior benefício social se implementada pela prefeitura será... Então, volta um pouquinho. Mais uma, por favor. Dessas todas aqui, pensando na lombriga, qual que seria eficiente? Qual delas faria sentido para ser implementada naquela cidade por causa da lombrigazinha? 2, que mais? 3, beleza. 2 de 3, show. 2 de 3, Marquinho. Existe a opção 2, portanto tu assinala letra B. Uhul. Você sabe que a doença de Chagas é causada por um protozoário Trypanosoma cruzi. Bom, já está bonitinho aqui, ó. Legal, no próprio enunciado. Transmitida por meio da picada do inseto hematófago, barbeiro, vetor, não causador. Das medidas propostas no texto, a Lagoa Azul está doente. As mais efetivas na prevenção dessa doença são Chagas. Perfeito? Volta aqui para mim, então. O que tu acha? Número 1. Número 2. Quer dizer, tu ferve água e tu mata o mosquito. Não. 3. Não. Mosquito, não. Número 4. Opa, melhor. Se você tranca a janelinha e a porta, como é? Janela-porta, como eu falei agora há pouco. Legal. 4. 5 não, né? 5 é extossomose. 6. Opa, legal. Mosquitinho eu mato com inseticida. 7. Não. Tudo bem, então vamos lá. Resposta certa? 4 e 6. Letra C. Uhul. Fechou. Legal? Legal. Um pouquinho para frente? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O homem vai sair voando agora. Tudo bem, pessoal? Então, é o seguinte, ó. Essa figura aqui está mostrando, né, uma imagem de um filme, que é o Avatar, e que é um filme que tem uma relação bem bacana com alguns conceitos ecológicos, tá? Então, olha só. A gente tem aqui o Banshee, que é esta ave, e aqui o Na'vi, né, que é a população lá da... Passa para mim, Leandro, por favor. Né? Da grande esfera alienígena, que eles chamam no filme, que é Pandora. Tá? Então, ó, no filme Avatar, a gente vai falar de ecologia, certo? A gente vai trabalhar alguns conceitos ecológicos, né, relacionados principalmente às relações entre seres vivos. Então, ó, no filme Avatar, do diretor James Cameron, os Na'vi, habitantes de uma esfera alienígena chamada Pandora, aprendem a domar um animal voador, o Banshee. Esse animal é totalmente adaptado ao voo no planeta Pandora, que possui uma gravidade menor e um ar mais denso do que a Terra. Isso tudo é explicado no filme. Tá? Eles conectam-se fisicamente ao animal. Né? Quem já viu o filme, eles pegam o rabinho deles, o rabinho do Banshee, e se juntam assim, né? Beleza. Então eles conectam fisicamente ao animal, os rabinhos. E usam-se como meio de usam-no como meio de transporte ou por pura diversão. Para o animal, não existe nenhuma vantagem clara. Tá? Podemos definir a relação ecológica entre os Na'vi e os Banshee como? Pessoal, olha só. Relações ecológicas a gente divide, tá, de duas formas. Primeiro, a gente classifica elas entre intraespecíficas e interespecíficas. Né? Se elas são entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Intraespecíficas, entre indivíduos da mesma espécie. Interespecíficas, entre indivíduos de espécies diferentes. E uma outra classificação que a gente pode fazer é quanto se elas são harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas é quando os dois lados são beneficiados, ou então um lado é beneficiado, o outro não tem benefício, mas também não tem nenhum malefício, não tem desvantagem. Né? E ela é desarmônica quando um lado é beneficiado e o outro, né, é prejudicado. Tá certo? Vou dar um exemplo aqui, a predação. Né? Predação é uma forma de relação ecológica, né, de interação ecológica interespecífica desarmônica. Né? É bom para o predador, para a presa não é tão legal assim, né? Beleza. Então, olha só, galera. Existe
uma relação ecológica, tá? Que a gente trabalha quando estuda ecologia, que fala, é uma relação que a gente chama de mais zero. Porque assim, ó, quando a relação é boa para os dois lados, ela é mais mais. Um exemplo disso, a protocooperação. A gente tem aquele exemplo do jacaré com o pássaro palito, né? O pássaro palito entra na boca do jacaré e tira os fiapinhos de carne que ficaram entre os dentes, aí diminui o risco ali de uma infecção e tudo mais, né? Então é bom para o jacaré, é bom para o pássaro palito. Tem o mutualismo, né? Um exemplo de mutualismo são os líquens, né? Uma associação de uma alga com um fungo, certo? Então, a grande diferença entre mutualismo e protocooperação é que o mutualismo é obrigatório. Aquelas espécies estão há tanto tempo juntas que não vivem mais separadas. A protocooperação ela é facultativa, né? O jacaré e o pássaro palito, eles podem viver, né, um sem o outro. É melhor que eles estejam juntos, mas eles podem viver sem, né, essa interação. Tem um outro exemplo bem clássico de protocooperação que se usa aqui no Brasil, que é o boi e o anu, ou um boi e qualquer outro pássaro. O boi tem carrapatos, né? Aí o anu é um pássaro que pousa no boi e fica tirando os carrapatos. Então é bom para o anu porque ele tem comida fácil, ele come o carrapato. É bom para o boi porque o anu está tirando o parasita dele. E aí tem que tomar cuidado, né? Porque eles podem te enrolar numa pegadinha. Cara, qual é a relação do anu com o boi? O anu é o pássaro com o boi. É protocooperação, certo? Agora qual é a relação do anu com o carrapato? Predatismo. O anu é um predador do carrapato. E qual é a interação do boi com o carrapato? Parasitismo. O carrapato é um parasita. Tomem cuidado. Mas nós temos uma relação, né, chamada de comensalismo. O comensalismo é uma relação mais zero. É uma relação que um lado é beneficiado e o outro não tem nem vantagens nem desvantagens, né, visíveis ali. Tá certo? Um exemplo disso, um exemplo de comensalismo que a gente tem, tá, é a história do tubarão com a rêmora. A rêmora é um peixinho que tem ventosas, né, e ele gruda no tubarão. Então, para a rêmora é legal, porque ela está grudada no tubarão, ela se locomove com o tubarão ali, né, ninguém mexe com ela, ela está grudada no tubarão, cara, né. Agora, e ela ainda come o resto do que o tubarão comeu. Agora, para o tubarão não tem vantagem, mas também não tem desvantagem. O tubarão nem percebe que a rêmora está grudada nele. Tá certo? Então, uma relação mais zero. Segundo texto que eu coloquei aqui para vocês, tá? Olha só. Está falando que, pô, para os naves, né? É legal, porque eles usam para diversão, usam para locomoção. Para o Banshee, não tem nenhum tipo de prejuízo, tá? Mas também não tem vantagem. Certo? Então, seria aqui a letra A. É interespecífica do tipo comensalismo. Tá certo? Você de novo, Leleco. Venha. Como o Marquinho está falando de ecologia, gente, você sabe que no Enem a questão de ecologia, ou esse tópico da biologia chamado ecologia, é extremamente importante. Além das relações ecológicas, resolvemos separar um tópico muito interessante, que aparece com muita frequência. A parte relacionada a problemas ambientais. Poluição, por exemplo. Ok? Escolhemos essa questão para a gente dar uma analisada. Acompanha comigo. No ano de 2000, um vazamento em dutos de óleo na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, causou um dos maiores acidentes ambientais do Brasil. Tudo bem, já faz um tempão, mas talvez tu recorde ainda desse fato. Além de afetar a fauna e a flora, o acidente abalou o equilíbrio na cadeia alimentar de toda a Bahia. Viu que palavrinha interessante? Cadeia alimentar, relação entre eles. O petróleo forma uma película na superfície da água, o que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a água e desfavorece a realização de fotossíntese pelas algas. Impede, está filtrando essa luzinha. Que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Além disso, o derramamento do óleo contribuiu para o envenenamento das árvores e, consequentemente, para a intoxicação da fauna e flora aquática, bem como conduziu à morte de diversas espécies de animais, entre outras formas de vida, afetando também a atividade pesqueira. Viu que relato interessante? Uma questão com um enunciado bastante grande, mas com uma explicação interessante sobre esse acidente. Marquinho? Aí vem a pergunta. As situações postas no texto e suas implicações. Tu tens, então, da letra A até a letra D para dar uma analisada. O que tu acha? Indicam a interdependência da espécie humana com relação ao ambiente marinho. Independência? B. Alerta para a necessidade do controle da poluição ambiental para a redução do efeito estufa. Petróleo, efeito estufa. C. Ilustram a interdependência das diversas formas de vida, animal, vegetal e outras, e o seu habitat. Indicam a alta resistência do meio ambiente e a ação do homem, além de evidenciar a sua sustentabilidade mesmo em condições extremas de poluição.
evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar às mudanças ambientais, em contraste com a baixa capacidade das espécies vegetais, que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Percebe que no enunciado que estava no slide anterior, já dava para tirar tranquilamente alguma dessas opções que ele botou. Se você enfrentasse essa questão, assinalava qual? Ah, legal, nenhuma. Bom, legal, nenhuma. E aí, gente? Vamos lá, rapidinho, nosso tempo é pouco. No dia da prova também é... Como é que é? C, acertou. Fechou. Letra C? Maravilha. Mais um, Marquinho. Aí vamos para a última questão que é a tua, né? Ô, coisa linda. Os Simpsons. Vamos lá, gente. Então, aqui, para ilustrar, a gente vai falar, né, sobre esse seriado que eu gosto bastante, né, que é a família Simpsons, certo? Passa para mim, Leandro, por favor. Então, olha só. Essa questão, né, esse texto que eu preparei para vocês sobre os Simpsons, ela está relacionada à citologia. Vamos falar um pouquinho, né, da parte de citologia, tá bom? Os Simpsons são a série de televisão que mais ficou no ar, mais tempo ficou no ar em toda a história. O criador, Matt Groening, se inspirou na sua família para criar os personagens principais e neles mesmo para criar o levado Bart. Além da família Simpsons, outros personagens são marcantes no seriado, como Seymour Skinner, o diretor da escola primária de Springfield, Moe Szyslak, o dono do bar, Apu, dono do mercadinho, o reverendo Lovejoy, sacerdote da igreja frequentada pelos habitantes da cidade, Dr. Julius Hibbert, o médico local, e o malvado Montgomery Burns, dono da usina de energia nuclear que abastece a cidade de Springfield. Nome escolhido propositalmente pelo autor aqui, já que existem várias cidades homônimas nos Estados Unidos. Tem Springfield em todo o estado, né? Beleza. Galera, traçando uma analogia entre as organelas citoplasmáticas e os estabelecimentos de Springfield, assinale a alternativa que possui a associação correta. Então, olha só, vamos fazer uma breve revisão sobre as organelas. Tá? Qual é a única organela que está presente em qualquer tipo de célula, seja eucarionte ou procarionte? Ribossomo. Os ribossomos. Qual é a função dos ribossomos? Síntese proteica. Síntese proteica. Tá? Ribossomos têm até nas procariontes. Célula eucarionte é aquela célula que tem um núcleo organizado, que tem a carioteca e tem membranas internas organizando a célula. Célula procarionte é aquela célula que, além de não ter a carioteca, que é a membrana nuclear, ela não tem nenhuma outra membrana interna. Ela tem membrana plasmática, mas não tem nenhuma membrana interna. Pro quer dizer primitivo, eu quer dizer verdadeiro, carionte, núcleo. Tá? Então, eucarionte, núcleo verdadeiro. Procarionte, núcleo primitivo. É só lembrar que a célula procarionte é a célula que é uma procaria, não tem nada organizado. Tá? Beleza. Então, olha só. Célula procarionte tem uma única organela, que é o ribossomo. Só ribossomo. Não tem outras organelas. Porque as outras organelas são membranosas. Aí a gente tem lisossomo, digestão intracelular. Né? Retículo plasmático rugoso. Ele é chamado de rugoso que tem ribossomos aderidos. Então ele fabrica proteína também, que tem ribossomo. Retículo plasmático liso atua na desintoxicação e na produção de lipídios. Tá? O complexo de Golgi ele é especializado em secretar substâncias, fazer secreções. Tá? E nós temos uma organela muito importante chamada mitocôndria. O que acontece na mitocôndria é a respiração celular. É a oxidação da glicose, é quebrar a glicose com a ação do oxigênio para gerar a partir daí ATP, energia, tá certo? Então, a mitocôndria, ela pode ser comparada ao quê? A uma usina de energia, se a gente comparar a célula a uma cidade, tá? Então, olha só, lisossomos, hospital, nada a ver, né? O hospital seria, a gente pode dizer que é o peroxissomo, que faz desintoxicação também junto com o retículo liso, né? Beleza? Mas olha só, o peroxissomo, ele faz desintoxicação, só que não é só ele que faz. Né? E a gente, hospital, né? Desintoxicação, não é bem isso, né? Então a gente poderia comparar o peroxissomo talvez com, sei lá, lixão, né? Com um aterro sanitário, né? Mitocôndria, usina de energia nuclear, certo, né? Beleza, gente? Essa é uma analogia, né, mais correta aqui. Então tomem cuidado, né? Nem sempre uma única alternativa é correta nas questões objetivas, mas sempre vai ter uma alternativa que melhor responde a questão dentro do contexto da questão. Tomem cuidado. Né? E aí, só para parafrasear um amigo meu, professor, que não dá aula para vocês, ele sempre diz o seguinte: na dúvida entre a certa e a errada, assinala a certa, beleza? Pode passar. Galera, eu tinha um professor meu de faculdade que sempre dizia que a gente tem que terminar toda a apresentação com o pôr do sol. Então tá aqui para vocês, boa prova lá no sábado e no domingo, tá bom? Valeu, gente.